Fala pessoal, beleza? Professor Denis chegando aí trazendo você super dica para você que está se preparando para a Guarda Civil Metropolitana de Mariana. Então nós vamos trazer aqui a parte de raciocínio lógico para vocês, mais uma dica focada no seu edital, focada no que a banca Fundep mais cobra, né? Eu já trouxe uma dica importante aqui no nosso canal, se você ainda não assistiu, é a parte de conjuntos. Hoje eu vou trazer uma outra dica de um assunto muito cobrado também pela Fundep. Então a gente sabe que nossas dicas aqui sempre são direcionadas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de regra de 3, beleza? Já vou até colocar aqui, ó, regra de 3. Regra de 3. Tá lá. Esse é um assunto que despenca nas provas da Fundep, beleza? E tem um jeito de você resolver as questões. Pode ter certeza, você precisa saber um jeito de resolver as questões. Tem questões de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Bem tranquilo, beleza? É você pegar o formato de solucionar as questões, não tem dificuldade na hora de trabalhar as questões da banca do seu concurso. Então, Guarda Civil Metropolitana de Mariana é um concurso diferenciado, mais uma dica focada no seu edital gratuito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, beleza? Pipoca like nessa bagaça aí e clique nesse sininho para você se notificar de todas as dicas que são disponibilizadas gratuitamente aqui para vocês, beleza? Então, Guarda Municipal de Mariana é um concurso diferenciado, Banco Fundep, é o mesmo concurso. Ó, uma coisa que eu já oriento você, se você ainda não assistiu, a correção de prova da Guarda Civil Metropolitana de Ubar, tá aqui no nosso canal. Foram 5 questões de raciocínio lógico que eu já corrigi, né? E a banca foi a mesma, tá? Para você familiarizar aí como que a Fundep cobra questões para a Guarda Civil Metropolitana, né? O BAR, nós tivemos os 30% das vagas dos alunos, 30% das vagas para o BAR foram de alunos nossos aprovados aqui conosco no Vale Concurso. Então Mariana não será diferente, então aproveite essa oportunidade com dicas gratuitas aqui no nosso canal. Lembrando sempre, na descrição abaixo está o link do nosso curso completo para vocês aí. Fiquem ligados, né? Que é material diferenciado para vocês, com preço e condições de pagamento bacana. Novidade é que nós estamos alinhando aqui para tentarmos fazer uma grande revisão de véspera aí na cidade de Mariana, né, um dia antes da prova, que acontecerá no mês de maio, beleza? Então traremos mais novidades para vocês aqui, fiquem ligados. Então, regra de 3, vou só reforçar aqui, ó, regra de 3. Regra de 3, beleza? Vamos lá, você precisa seguir alguns passos quando você vai resolver questões de regra de 3. São alguns passos. Quais são os passos para você resolver esse tipo de questão? Quais são os passos? Você vai anotar isso aí e a gente vai botar isso na prática com questões da banca aqui agora. Então fiquem ligados, né? Compartilhe essa dica aí com seus grupos de estudos e tudo mais. Vamos lá. Alguns passos para você resolver questões de regra de 3. Beleza? Primeiro passo é montar a tabela. Montar a tabela. Independente se é regra de 3 simples ou composta. Você vai montar a tabela. Como que é essa tabela? A tabela é o seguinte. Na mesma linha, grandezas de espécie diferente. E na mesma coluna, então vamos colocar aqui na coluna, grandezas de mesma espécie. Ok? É o primeiro ponto. Você vai montar sempre uma tabelinha. Não precisa desenhar linha e coluna. Você vai montar a estrutura de uma tabela. Na linha, grandeza de espécie diferente. Na coluna, grandeza de mesma espécie. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para você resolver esse tipo de questão, é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Pronto, é o segundo ponto, inversamente proporcional. E por último, você vai fazer o quê? Terceiro ponto, terceiro e último foi montar e resolver a equação. Então, isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Como a gente faz esses passos na prática, resolvendo questões da sua banca Fundep. Então, isso aqui você precisa fixar.
Pessoal, então quando eu pego uma questão de regra de 3, opa, identifiquei que é a questão de regra de 3. Como que você vai identificar isso? Você vai verificar o formato do problema matemático ali. O formato do problema matemático está indicando que eu resolvo com a regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Qual a diferença da regra de 3 simples para composta? A simples, ela trabalha sempre com duas grandezas. Pronto. A regra de 3 composta, ela trabalha com 3 ou mais grandezas. Ok? Pode 3, 4, 5, 10, 20 grandezas dentro de uma questão só. Então, os passos são esses aí. Presta atenção para você não errar. Primeiro passo, vamos montar sempre a tabelinha. Na mesma linha, grandezas de mesma espécie. Na coluna, na mesma linha, grandezas de espécies diferentes. Na coluna, grandezas de mesma espécie. Ok? Pronto. Vamos botar isso na prática. Segundo ponto, com a setinha nós vamos verificar se as grandezas são diretamente e inversamente proporcionais. E o terceiro ponto é montar e resolver a equação, que é a forma mais fácil. O mais difícil é você chegar nessa equação de forma correta, principalmente nas questões de regra de 3 composta. E é isso que eu não quero que vocês vacilem na hora da sua prova, beleza? Então foi questão da Guarda Municipal de Ubá, né, regra de 3 na Guarda Municipal de Ubá, e na prova de vocês pode vir também, porque Fundep é um dos assuntos mais cobrados, então fiquem ligados. Já trabalhamos dicas aqui do Guarda Civil Metropolitana de Mariana, focado aí nesse edital. Se você não assistiu, volte no canal e assista, e traremos muito mais dicas para vocês aqui. Agora vamos botar isso aqui na prática das nossas questões. Vamos lá, agora junto comigo aqui. Preste atenção. Vou jogar para vocês as questões na tela. Antes disso, eu queria falar só para você ficar atento no tamanho do edital. Guarda Municipal de Mariana, olha só, o tamanho desse edital aqui da Guarda Municipal de Mariana. Isso aqui é importante vocês ficarem ligados. Edital, olha o tamanho da parte do edital, para 5 questões só. Então, a parte de raciocínio lógico toda, proporcionalidade, análise combinatória e estatística, para 5 questões. Então, edital da Fundep é isso aí, gente. Edital do Fundep não tem como você correr. Então, nós vamos trazer dicas focadas aqui. Eu já trouxe dica aqui para vocês de operações com conjuntos. E hoje eu estou trazendo, ó, já trouxe dica para vocês desse assunto aqui, ó. Operações com conjuntos, beleza? Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, ó. Operações com conjuntos, já trouxe dica para vocês aqui. E hoje eu estou falando sobre a parte de regra de 3 simples e compostas, ok? Que são um dos assuntos mais cobrados por essa banca aí, que é a banca Fundep. Show de bola? Top de linha? Então vamos partir para as questões. Então fique ligado, gente. 5 questões, muita coisa, né, para a Guarda Municipal de Mariana. Nós vamos trazer sempre foco aí naquilo que é mais cobrado pela banca. Beleza? Se fosse outra banca, nós tínhamos que dar uma dedicada muito grande nessa parte de estrutura lógica aqui, ó. Mas, né, hoje nós vamos focar na parte de regra de 3 simples e composta. Vamos lá então, primeira questãozinha na tela, nós lembrando, né, aqui está a primeira questão, são questões tranquilas aí, mas lembrando sempre, nós vamos aplicar o método que eu estou ensinando para vocês aqui, para resolver questões de raciocínio lógico. Vocês vão ver que aplica para as questões de regra de 3 simples e para as questões de regra de 3 compostas, beleza? Então vamos resolver juntos. Se você não estiver vendo essa aula ao vivo, vai dando um pause aí, tente resolver ela antes de mim e para você ver como que você está aí se você tem condições de resolver as questões dessa disciplina. Então vamos lá então. Primeira questãozinha na tela. Olha só o que falou para nós. Uma avenida de uma cidade foi bloqueada para que pudesse ser pavimentada. Sabe que as 8 máquinas disponibilizadas pela empresa, responsável pela pavimentação da via, trabalhando igualmente, levam 6 dias, olha só aí, levam 6 dias para pavimentar essa avenida. Ok. Se essa empresa deseja diminuir em 2 dias o prazo para a liberação da avenida, quantas máquinas devem ser acrescentadas? Isso é regra de 3 simples, porque tem 2 grandezas só. Então nós vamos montar a tabelinha, olha só. Uma coluna para máquinas, beleza? E outra coluna para dias, porque é o que as 2 grandezas que são trabalhadas aqui, ó. Então vamos devagar, montando a nossa tabela. 8 máquinas responsáveis pela pavimentação da via, trabalhando igualmente, levam 6 dias para pavimentar a avenida. Então, 8 máquinas levam 6 dias para pavimentar a avenida. Ponto. Grandezas de espécies diferentes na mesma linha. Se essa empresa deseja diminuir em 2 dias, não é diminuir para 2 dias, não. Se ela vai diminuir em 2 dias, de 6 vai voltar para 4. Beleza? Isso é importante. O prazo para a liberação da avenida, quantas máquinas devem ser acrescentadas ao serviço? Ou seja,
Quantas máquinas? Olha lá, ó, aqui que está meu X, aqui que eu estou querendo. Ó, quantas máquinas devem ser acrescentadas? Pronto. O primeiro passo está aqui. Ó. Ah, professor, isso é muito fácil porque a grandeza é simples. Tranquilo. Mas nós precisamos entender bem as questões de regra de 3 simples para nós trabalharmos a regra de 3 composta, que é onde pega mais. Beleza? Então aqui bem tranquilo mesmo. Então, ó, vamos voltar aqui. 8 máquinas trabalham 6 dias. X máquinas, quantas máquinas serão necessárias trabalhando 4 dias? Pronto. Aí você vem sempre, coloca uma setinha na coluna X, que aqui eu vou verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Pronto. Sempre coloca uma setinha na coluna X. Aí você vai verificar o seguinte, olha só, vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Inversamente é quando uma aumenta, a outra diminui. E assim vai. Então, 8 máquinas gastam 6 dias para fazer um serviço. Se eu diminuir os dias trabalhados, o número de máquinas vai diminuir também? Não. Se eu diminuir o número de dias trabalhados, vai precisar de mais máquinas. Então, as grandezas são inversas. Isso é importante. Beleza? As grandezas são inversas. Aí sim você vai resolver. Ó. Verifiquei, o segundo passo do nosso esquema está aí. Ó. Montei a tabela, o segundo passo é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. O terceiro passo é montar e resolver a equação. Qual é o terceiro passo? Obedecer o sentido da seta. Ó. 8 está para x, igual a... Aqui inverteu, não inverteu? 4 está para 6. Olha o sentido da seta. Fiz isso aqui, agora eu resolvo a equação. Igualdade de frações aqui, para resolver, eu vou multiplicar cruzado. Então, 4x é igual a 8 vezes 6. Ah, professor, 8 vezes 6 é 48. Quero fazer direto. Beleza, não tem problema. Só que eu gosto sempre de fazer isso. Ó. 8 vezes 6 dividido por 4, aqui eu divido o 8 com 4, que dá 2. Então, o meu x é igual a 12. Então, serão necessárias 12 máquinas para trabalhar, resolvendo, fazendo a pavimentação em 4 dias, porque diminui 2 dias no prazo. Show? Beleza, pessoal? Então, às vezes, se você monta a equação, a tabela da regra de 3 já vai resolvendo direto. Se você resolve direto aí, você erra. Você tem que verificar sempre se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, preste atenção nesses passos aqui. Vou mais uma vez, ó. Você vai fazer o quê? Você vai dar um print nisso aqui e deixar fixado. Monta a tabela. Na mesma linha, grandeza de espécie diferente. Na coluna, grandeza de mesma espécie. Pronto. Verifica se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional com a seta. Lembrando sempre que eu coloco a seta sempre na coluna onde tem um X e verifico se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional a ela. E montar e resolver a equação. Fechou. Está aí o nosso formato de resolver questões de regra de 3. Você vai ver que quando a gente pegar as questões de regra de 3 compostas aqui, como que isso encaixa e encaixa muito bem. Beleza? Vamos então para mais uma questão? Vou jogar na tela aqui para vocês, olha só. Questão 2. Augusto trabalha como pintor. Para pintar um muro de 62 metros quadrados, então um muro de 62 metros quadrados de área, ele gastou 3 litros de tinta, o que equivale a uma lata do produto. Ok. Em seu próximo serviço, ele terá de pintar uma área de 310 metros quadrados, usando o mesmo tipo de tinta do serviço anterior. Quantas latas de tinta Augusto gastará nesse serviço? Ou seja, 3 litros equivale a uma lata. Vamos ver quantos litros que vai gastar e automaticamente a gente transforma em a quantidade de lata. Então vamos montar a nossa tabela. Ó, a área de muro é 62 metros quadrados. E gastou litros, 3 litros. Está aqui. O que equivale a uma lata do produto? Em seu próximo serviço, ele terá de pintar uma área de 310 metros quadrados usando o mesmo tipo de tinta. Ou seja, quantos litros ele vai gastar? Isso nós vamos verificar aqui. Ok? Quantos litros ele vai gastar? Então vamos lá. Ó. Eu quero saber a quantidade de litros que ele vai gastar. Descobrindo a quantidade de litros, eu vou transformar isso em lata. Então, ó, 62 metros quadrados, ele gastou 3 litros. 310 metros quadrados, eu vou gastar X. Então, eu vou colocar uma setinha na coluna X e vou analisar o seguinte. Se 62 metros quadrados ele gastou 3 litros, quando ele aumenta a área, vai aumentar também a quantidade de litros gastos. Então, aumentou a área, aumentou a quantidade de litros, as grandezas são diretamente proporcional, seta no mesmo sentido. Então, ó, 3 está para X, assim como 62 está para 310. Montei a equação, vou resolvê-la agora. Então vai ficar o quê? 62x é igual a 3 vezes 310,
Quiser multiplicar direto, não tem problema, vai ficar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Beleza? Então, x vai ser igual a 930 dividido por 62. Faz isso no cantinho da sua prova lá, né? Porque você não tem calculadora. 930 dividido por 62. Aqui vai caber 1. 1 vezes 62 dá 62. Subtrair 3 menos 2 dá 1. 9 menos 6 dá 3. Tá aqui. Disse o zero. Ok? Disse o zero. 310 dividido por 62 vai caber... Vamos ver aqui. 5. 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 6, 30, com 1, 310. Resta o zero. Ou seja, serão gastas aí, ó, 15 litros. Ok? São 15 litros. Eu estou achando aqui capacidade em litros. Cuidado para você já chegar aqui e já marcar 15. Gente, muito cuidado. O mais difícil você já fez. Olha a interpretação. 15 litros que são gastos. Beleza? Se uma lata tem 3 litros... 15 dividido por 3 vai ser 5 latas. Então serão gastas aí 5 latas. Ele não te pediu a quantidade de litros, ele quer saber a quantidade de latas. Então se uma lata tem 3 litros, são gastos 15 litros para pintar 310 metros quadrados, 15 dividido por 3 vai ficar 5 latas que ele vai gastar. Cuidado, muita gente marcaria a letra D de cara aqui. Show? Então não tem dificuldade nas questões de regra de 3. Vamos para mais uma. Óleo de cozinha pode ser reaproveitado na fabricação de sabão caseiro. Para fabricar 1 kg de sabão, Dona Lúcia utiliza 2 litros de óleo. Ok? Qual é a quantidade de óleo que ela irá precisar para fabricar 4,5 kg de sabão? Gente, às vezes aqui você resolve direto. Mas só que eu gosto de padronizar o jeito de você resolver a questão, porque quando você pega uma questão de regra de 3 composta, você não trava nela. Então vamos lá, ó. 1 kg de sabão, ó, quilo de sabão, 1 kg de sabão, gasta 2 litros de água, litros de óleo, 2 litros. Então 1 kg de sabão para 2 litros de óleo. Né? Para fabricar 1 kg de sabão, Dona Lúcia utiliza 2 kg de óleo. Qual é a quantidade de óleo, X, ela irá precisar para fabricar 4,5 kg de sabão? Ou seja, X litros de óleo para 4,5 kg de sabão. Montei a minha tabela, regra de 3, vou verificar se as grandezas são diretamente e inversamente proporcional. Sempre na coluninha X eu coloco a seta. Coloquei a seta, eu vou verificar se a outra grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. 1 kg de sabão faz 2 litros de óleo. Se eu aumentei a quantidade de quilos de sabão, vai aumentar a quantidade de óleo. Então, é diretamente proporcional. Uma aumenta, a outra também aumenta. Pronto. Monta a equação, 2 está para x, assim como 1 está para 4,5. X vezes 1 é igual a x, 2 vezes 4,5 vai dar 9 litros. Bem tranquilo, tem gente que já consegue identificar isso aqui direto. Então, resposta letra A. Show? Tranquilo? Bem sossegado isso aí, né, gente? São questões bem tranquilas, principalmente as de regra de 3 simples. Então não seja surpreendido com questão boba dessa na sua prova. Você que vai fazer GCM Mariana, conte com o professor Denner, conte com o Vale Concurso. Lembrando sempre, gente, na descrição abaixo está o link aí do nosso curso, né, completo para GCM Mariana. O curso está redondinho, matérias atualizadas, específicas, atualizadíssimas, e com o professor Breno Faga, português com a professora Angélica, raciocínio lógico e matemática comigo aqui. Então aqui eu falo que essas 5 questões é para você gabaritar, porque você está sendo bem direcionado para a banca que está fazendo aí o seu concurso. Beleza? Vamos para mais uma? Bora. Próxima questão aí na tela para vocês. Vamos lá. 2 artesãos, em 5 dias de trabalho, produzem 60 colares. Olha só, aqui a grandeza diretamente proporcional, mas é na regra de 3 composta, diretamente ou inversamente proporcional. 2 artesãos, em 5 dias de trabalho, produz 60 colares. Isso são todas questões da Fundep, todas questões da banca do seu concurso. Não tem nenhuma que não é da Fundep aqui. Então, vou montar a tabela com as grandezas. 2 artesãos, então uma coluna para artesãos. 2 artesãos. Gastam 5 dias, então dias de trabalho são 5. Produz colares 60. Pronto. Quantos colares, X, 3 artesãos produzirão em 2 dias de trabalho? Opa, tá lá, ó.
Quantos colares? 3 artesãos produzirão em 2 dias. Pronto, gente. Agora que são elas. Como que eu monto a estrutura de grandeza diretamente ou inversamente proporcional com a regra de 3 composta? Viu só? Eu coloquei na mesma linha grandeza de espécies diferentes, na coluna grandeza de mesma espécie. Agora eu vou verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Qual que é o ponto? Você sempre coloca a setinha na coluna X e vai verificar uma grandeza sempre com a coluna X. Quando você está fazendo essa verificação, você tem que esquecer a outra grandeza, senão te confunde. Beleza? Então vamos lá? Vamos seguir esse espaço com o professor Dene aqui, ó. Presta atenção comigo. Vamos lá. Coluna X eu coloco a seta. Vou verificar cada uma com ela. Esquece, ó, vou verificar artesãos com colares. Esquece dias, esquece. 2 artesãos fabricam 60 colares em uma certa quantidade de dia. 3 artesãos vai fabricar mais ou menos colares. Opa, se eu aumentei o número de artesãos, automaticamente vai aumentar o número de colares. Então as grandezas são diretamente proporcionais. As grandezas que eu falo é artesãos e colares. Agora vão esquecer artesãos e vão verificar só dias com colares. Em 5 dias são fabricados 60 colares. Se eu diminuir o número de dias, vai diminuir o número de colares. Então, diminuir dias, diminuir colares. As grandezas são diretamente proporcionais. Olha só a importância desse estilo de questão aqui. Se você fica preso quando você está verificando dias com colares, ou artesãos, às vezes vai confundir a sua cabeça. O que você tem que verificar? Sempre a coluna que você está olhando com a coluna X. Dias, 5 dias, fabrico 60 colares. Diminui dias, vai diminuir colares. Elas são diretamente proporcionais. Pronto. Agora eu monto a estrutura. Como que eu monto a estrutura dessa equação? Ó? A coluna X sempre fica sozinha de um lado da igualdade. 60 está para X. Assim como todas as outras colunas, todas as outras grandezas sempre virão a fração multiplicando. Se vier 2, 3, 4, 5, 10 grandezas, elas virão multiplicando no sentido da seta. Então vai vir, ó, sentido da seta de artesão. 2 está para 3, vezes 5 está para 2. Pronto. Sentido da seta. Se tivesse mais uma, vezes o sentido da seta. Mais uma vez e vai embora. Então a coluna X sempre fica sozinha do lado da igualdade e as demais vêm multiplicando no outro lado da igualdade. Pronto. Agora eu resolvo a equação. 60 está para X, assim como multiplicando fração aqui, esse 2 com esse aqui eu posso cortar, vai ficar 5 terços. Resolvendo então vai ficar, agora multiplico cruzado, ó. 5x é igual a 60 vezes 3. X é igual a 60 vezes 3 dividido por 5. X é igual a 60 dividido por 5 aqui, gente, dá quanto? Dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Então o valor de x aqui, ó, é 36. Resposta está aqui, a minha letra C. Muito cuidado, pessoal, na hora de montar essa estrutura. Mais uma vez eu reforço com vocês aqui. Quando você está verificando se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, você sempre coloca a coluna X e verifica cada grandeza com a coluna X, esquecendo as demais, se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Porque às vezes se você for misturar, analisar outra grandeza junto, vai te confundir. É o caso dessa questão aqui. Se você verifica o dias com a coluna X e pensando no artesãos, você erraria a questão aqui. Às vezes poderia colocar a setinha invertida e automaticamente você erraria a questão. E por azar, tem a resposta lá, porque a banca sabe que muitos vacilam nisso aí. É o formato de resolver questão regra de 3 simples e composta para qualquer que vier na sua prova, para qualquer banca. Pega o método DR para você não ter dificuldade na sua prova. Show? Vamos embora? Mais uma então? Então vamos lá. Questão 5 para vocês na tela. Olha só. O que falou aqui para nós nessa? Juntos, hein? Mais uma vez eu reforço. Se você não está vendo ao vivo, dá um pause, tente resolver antes. Se você está vendo ao vivo e acha que consegue fazer na hora, vamos resolvendo junto. Ó, em uma fábrica de peças automotivas, 3 máquinas ligadas 10 horas por dia, funcionando ininterruptamente por um período de 4 dias, produzem 240 peças. Hein? Essa aqui são 4 grandezas. Olha que top. Considere que uma dessas máquinas parou de funcionar e que a partir desse momento é necessário produzir 480 peças em um período de 6 dias. Vamos lá? Por quantas horas por dia devem permanecer ligadas as outras 2 máquinas a fim de que as peças sejam produzidas em um período determinado? Vamos montar a estrutura devagar. De cabeça ninguém resolve isso. Tem que ser devagar. Ó, máquinas, 3 máquinas.
ligadas horas, 10 horas, produzem funcionando ininterruptamente num período de 4 dias, 4, produzem 240 peças. Olha só. Você nunca mais vai errar a questão de regra de 3 compostos, 240 peças. 3 máquinas trabalhando 10 horas por dia, em 4 dias produzem 240 peças. Continuando a interpretação do exercício. Considerando que uma dessas máquinas parou de funcionar, ou seja, se eram 3 máquinas, se uma parou de funcionar, ficou só 2. E que a partir desse momento é necessário produzir 480 peças, 480 peças. Em um período de 6 dias, dias são 6. Por quantas horas, ou seja, o X vai vir aqui em horas. Quantas horas por dia devem permanecer ligadas as outras 2 máquinas, ou seja, de 3 caiu para 2, a fim de que as peças sejam produzidas no período determinado? Ou seja, qual o valor de X aqui? Vamos lá? Montando a estrutura. Na coluna X, eu coloco a setinha. É assim que eu verifico se as grandezas são diretamente e inversamente proporcional. Ah, professor, se eu quiser colocar a setinha para cima, não tem problema. Você vai montar a equação no sentido da seta, não tem problema. Ok? Eu coloco sempre nesse padrão porque o X sempre está embaixo aqui, né? Então 10 está para X, eu vou verificar cada coluna com a coluna X, se é diretamente ou inversamente proporcional. 3 máquinas trabalhando 10 horas por dia produzem a quantidade de peças. Se eu diminuir o número de máquinas, eu vou aumentar o número de horas trabalhadas para manter a produção. Diminuir máquinas, aumenta a hora. Então a grandeza é inversa. Pronto. Primeiro ponto que eu identifiquei aí. Máquinas e horas são inversas. Agora eu vou verificar dias e horas, que é a coluna X. 4 dias trabalhados, 10 horas trabalham 4 dias. As máquinas, certa quantidade de máquinas, em 10 horas trabalham 4 dias para produzir a quantidade de peças. Se eu aumentei a quantidade de dias, teoricamente não vai precisar aumentar horas, vai diminuir. Aumentei dias, diminui horas, é inverso. Porque se eu aumentei a quantidade de dias, vai diminuir o número de horas trabalhadas. Agora eu vou analisar peças com horas. Peças com a coluna X. 10 horas trabalhadas produz 240 peças, uma quantidade de máquinas. Se eu aumentei o número de peças, vai aumentar o número de horas trabalhadas. Então, é diretamente proporcional. Olha só que show essa análise que a gente tem que fazer. Aumentei o número de peças trabalhadas, teoricamente vai precisar de mais horas. Então, a minha estrutura da minha equação vai ficar nesse sentido aí, ó. Coluna X sozinha, 10 está para X, igual. Todas as outras colunas vão vir aqui agora multiplicando a sua equação, a sua fração, no sentido da seta. Então, ó, 2 está para 3, porque a seta inverteu aqui, né? 2 está para 3. Vezes 6 está para 4, porque inverteu a seta aqui. 6 está para 4. Vezes, aqui a seta continua. 240 vezes 480. Pronto, tá aí. De cara, gente, para eu facilitar, eu vou simplificar aqui, ó. Não vou ficar trabalhando equação muito grande, não, ó. Olha só. Esse 2 com 4, eu simplifico por 1, aqui dá 1 e aqui dá 2. O 3 com 6, aqui por 3, aqui dá 1 e aqui dá 2. O 240 com 480, olha só. Dividindo direto, eu corto 0 com 0, 24 com 48 são múltiplos. Dividindo por 24 em cima dá 1, por 24 embaixo dá 2. Olha só como que eu diminuí a minha equação. E esse 2 dividido por 2 aqui, ó, ainda dá 1. Pronto. Fechou. Então o que sobrou? 10 está para X, assim como aqui sobrou 1, aqui sobrou 1, aqui sobrou 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Sobre 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Então, ó, X é igual, multiplicando cruzado, X vezes 1 é X, 10 vezes 2 dá 20. Resolvi direto. Tá aí. Resposta letra D. É a quantidade de horas necessárias para trabalhar 2 máquinas em 6 dias produzir 480 peças. Show? Às vezes, você nunca tinha aprendido a regra de 3 compostos. O método, a sequência de resolução está aí, está aqui no quadro, o passo que você tem que seguir. Beleza, pessoal? Então, assim, é dica importantíssima, dica pontual para a sua prova, né, da Guarda Municipal de Mariana. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma, a gente resolver juntos, ó. Mais uma da Fundeb. Rui está cercando toda a horta de sua casa. Mais uma da Banco Fundeb. Para protegê-la de alguns animais. Para fazer um pequeno muro de tijolos ao redor da horta. Rui precisa de 3 pedreiros, que farão um muro de 18 metros, com 4 fileiras de tijolos em 6 dias. Em quantos dias... Vamos começar a montar a equação aqui, né? A nossa tabela. Número de pedreiros. Ó, serão 3 pedreiros, que farão um muro metros, a outra grandeza, 18 metros.
fileiras. De 4 fileiras. Em quantos dias? 6 dias. Então, grandeza de espécie diferente na mesma linha da minha tabela. Na coluna, eu vou colocar a grandeza de mesma espécie. Em quantos dias? Então, meu X já vai vir no dias. 6 pedreiros, então 6 pedreiros, com a mesma produção dos anteriores, fariam um muro de 15 metros, então o muro será de 15 metros, de extensão, com 8 fileiras. Pronto. Montei a equação, pessoal. Agora, qual que é o passo? Verificar se elas vão diretamente e inversamente proporcional. Coloca a setinha na coluna X e vou verificar cada grandeza sempre com a coluna X. Show? Vamos embora? Partiu? Então junto comigo aqui, ó. Vamos lá. Coluna X, vou colocar a seta. Tá aqui. Pedreiros com dias. Vamos lá. 3 pedreiros gastam 6 dias para fazer um determinado serviço. Se eu aumentei o número de pedreiros, vai aumentar o dias? Não. Se eu aumentei o número de pedreiros, teoricamente, o dia diminui. Então é inverso. Aumentei pedreiro, diminui dias. É inverso. Se em 6 dias, agora metros com dias, se em 6 dias os pedreiros, né, fabricam, constrói 18 metros de muro, se eu diminuir a quantidade de metros, vai precisar de menos dias. Diminuir o serviço, vai precisar de menos dias. Diminuir serviço, diminui dias. Então é diretamente proporcional. Diminui uma, diminui outra. Agora, fileiras com dias. 4 fileiras são produzidas em 6 dias. Se eu aumentei o número de fileiras, vai fazer o quê? Vai aumentar o número de dias. Se eu aumentei o número de fileiras, teoricamente, vai precisar de mais dias. Aumentei fileiras, aumenta dias. Diretamente proporcional. Beleza? Então, voltando ao raciocínio. 3 pedreiros gastam 6 dias, aumentei pedreiros, vai precisar de menos dias no caso. Porque aumentei o número de trabalhadores, vai diminuir o número de dias. 18 metros em 6 dias. Se eu diminuir o número de metros, diminui o número de dias. Grandeza inversamente proporcional. 4 fileiras em 6 dias. Se eu aumentei o número de fileiras, aumenta o número de dias para trabalhar. Fechou. Agora é montar a equação. Ó. 6 está para x, a coluna x sempre sozinha do lado da igualdade da equação. E as outras colunas no sentido da seta multiplicando. Ó. 6 está para 3 vezes 18 está para 15 vezes 4 está para 8. Eu sou esperto, eu vou simplificar. Então, ó, simplificando aqui, vou pegar outra cor aqui para não calhar a cabeça suas. Ó. De cara aqui, ó, 6 por 3, aqui dá 1 e aqui dá 2. Beleza? O 4 com 8, aqui dá 1 e aqui dá 2, simplificando por 4. O 18 com 15 dá para simplificar por 3. Aqui fica 6 e aqui fica 5. Confere? Então vamos montar a equação assim. Vai ficar 6 está para x, assim como 2 sobre 1, né? Vezes 6 sobre 5, vezes 1 sobre 2. Esse 2 com esse 2 aqui eu posso cortar também. Fechou. Então 6 está para x, assim como 6 está para 5. Então multiplicando, 6x é igual a 6 vezes 5. Então o x vai ser 6 vezes 5 dividido por 2, que vai dar 5. Ou seja, serão 5 dias para essa produção. Fechou? Top de linha? Então, maravilhosa questão aí para nós, né, seguirmos aqui e finalizar a nossa aula. Vou deixar aqui o Instagram do professor Denner. Lá eu posto inúmeras dicas de raciocínio lógico, matemática, simulados gratuitos, todo tipo de material. Tem um destaque lá com várias questões. Então, siga-nos na rede social, né, e se inscreva no nosso canal. Lembrando, mais uma vez, na descrição abaixo está o link completo do nosso curso. No WhatsApp você tem condições de pagamento bacana. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos com mais dicas para vocês aqui, Guarda Municipal de Mariana. Lembrando, estamos organizando para fazer a nossa super revisão aí, Mariana, um dia antes da sua prova. Um grande abraço de todos. Vale o concurso, é o vale a aprovação. Valeu, galera. Fui!